Diego sempre foi um sonhador. Desde pequeno, ele se dedicou a construir uma empresa de tecnologia que prometia revolucionar o mercado. Com muito esforço, ele conseguiu um sócio, Carlos, um homem carismático e influente, que tinha conexões que Diego nunca imaginou ter juntos. Eles formaram uma dupla imbatível e a empresa começou a prosperar rapidamente. Mas, em meio ao sucesso, veio a humilhação inicial. Em uma reunião com investidores, Carlos, para demonstrar poder, menosprezou Diego na frente de todos. Quem você pensa que é, Diego? Um simples programador sem pedigree. O verdadeiro cérebro por trás dessa empresa sou eu. As risadas ecoaram, e Diego sentiu a vergonha consumi-lo. Com o tempo, Carlos, seduzido pelo poder e dinheiro, começou a desviar os fundos da empresa. Quando Diego descobriu, decidiu confrontá-lo. Mas Carlos se mostrou implacável ou não só o traiu, como também usou sua influência para demitir Diego, deixando-o sem nada. A queda do protagonista foi brutal. Ele perdeu seus sonhos, a empresa que tanto amava, e até mesmo a confiança dos amigos. Em um momento de desespero profundo, Diego se viu em um beco sem saída. Sem dinheiro, sem perspectivas, parecia que o mundo desabava sobre seus ombros. Foi então que, em meio ao seu desespero, ele fez uma escolha difícil. Ele se afastou, decidiu estudar, trabalhar em empregos pequenos e recuperar seu conhecimento. Anos se passaram, e a vida de Diego começou a mudar gradualmente. A virada silenciosa ocorreu quando ele, após 3 anos de trabalho duro, criou uma nova patente revolucionária. Com a ajuda de um investidor anônimo, ele montou uma nova empresa, e como um verdadeiro fênix, ele voltou ao mercado. 8 anos depois, ele estava de volta ao jogo, bilionário e, o mais importante, o novo dono da empresa que um dia lhe pertenceu, com um documento secreto na mão que garantiu sua vitória. Diego decidiu que era hora do confronto final. Ele entrou na antiga sede da empresa, agora sob o domínio de Carlos, que continuava a expandir seu império. Em uma reunião de acionistas, Diego fez sua entrada triunfal, todos se viraram surpresos. Carlos, ao vê-lo, quase teve um colapso. Diego, como você ousa aparecer aqui? Você já foi um nada. A tensão era palpável. Diego sorriu, confiante. Eu sou muito mais que um nada, Carlos. E você vai descobrir isso agora. No clímax do encontro, Carlos, em um momento de desespero, começou a implorar. Por favor, Diego. Eu posso te pagar, posso te dar qualquer quantia. Não faça isso. Ele estava completamente descontrolado. Diego, então, puxou de seu bolso um envelope lacrado e colocou sobre a mesa. Você sabe, Carlos, a gente sempre escuta que os mortos não falam. Mas esse aqui fala. Ele abriu o envelope, revelando um contrato assinado que provava a traição de Carlos, bem como um cheque que mostrava o valor desviado da empresa. Aqui estão os seus crimes, e aqui está a sua ruína. A revelação devastadora atingiu Carlos como um soco no estômago. Ele ficou em choque, as mãos tremendo enquanto olhava para o documento que destruía toda a sua credibilidade. Os acionistas começaram a murmurar, a tensão na sala crescia. Diego, com a voz firme, declarou: essa é a sua queda, Carlos. Você não vai mais enganar ninguém. O jogo virou. A sala ficou em silêncio, e a sensação de justiça finalmente se instalou. Diego sentiu um alívio profundo. O ciclo de humilhação e queda agora se tornava um ciclo de vingança e justiça. A história dele não tinha terminado, na verdade, estava apenas começando. Era uma vez um cara chamado Lucas, que sempre sonhou em ter seu próprio negócio. Ele trabalhava duro, economizando cada centavo para abrir uma pequena loja, mas seus planos foram aniquilados por alguém que ele considerava amigo. Esse alguém era o Ricardo, um empresário poderoso e corrupto que, em uma reunião, humilhou Lucas na frente de todos. Você nunca vai chegar a nada, Lucas. Volte a limpar chão, porque esse lugar não é para você. As palavras de Ricardo ecoaram como um grito na mente de Lucas, preenchendo-o de raiva e desamor. Depois daquela humilhação, a vida de Lucas desmoronou. Ele perdeu o emprego, sua loja nunca saiu do papel e as dívidas se acumularam. O desespero tomou conta dele, e ele se viu sem amigos, sem família e afundado na depressão. Era como se estivesse em um buraco profundo, e não havia saída. Ele se sentia um fracassado,
preso em um ciclo de miséria e tristeza. 3 anos se passaram, e Lucas estava determinado a mudar sua vida. Ele começou a estudar negócios em segredo, trabalhou em empregos temporários e economizou cada centavo. Gradualmente, ele montou uma empresa de tecnologia, investindo em ideias inovadoras, e com esforço e dedicação, a empresa cresceu. Quando finalmente alcançou o status de bilionário, ele tinha um plano em mente. Um plano que envolvia um documento secreto que ele havia conseguido através de um advogado, um contrato que poderia destruir Ricardo. Com a nova fortuna, Lucas comprou a empresa de Ricardo, tomando posse do que era seu por direito. Era hora de dar o troco. Ele organizou uma reunião com todos os executivos da empresa, incluindo Ricardo, que não fazia ideia de que o novo dono era aquele que ele havia humilhado anos atrás. Com um sorriso confiante, Lucas entrou na sala, enquanto todos olhavam surpresos. Lucas! O que você está fazendo aqui? Ricardo perguntou, tentando disfarçar seu pânico. Eu sou o novo dono da empresa, Ricardo. Tem algo que você gostaria de me dizer? Lucas respondeu, com um tom frio e calculado. O olhar de Ricardo mudou de surpresa para desespero. Ele começou a implorar, por favor, Lucas, eu não sabia que era você. Vamos resolver isso, eu posso pagar qualquer dívida que você tenha. Mas Lucas não estava interessado em dinheiro, ele queria a verdade. Ele tirou um envelope lacrado do bolso, abrindo-o lentamente, enquanto todos na sala prendiam a respiração. Dentro, havia o contrato que provava que Ricardo havia traído Lucas, desviando fundos e enganando investidores. O silêncio se instalou na sala, e o choque nos rostos dos executivos era palpável. Isso é para você, Ricardo. O testemunho da sua traição, Lucas disse, enquanto jogava o contrato na mesa. Agora, você vai pagar por tudo o que fez. Ricardo, agora pálido como um fantasma, tentou se defender. Mas eu estraguei tudo, eu estava sob pressão. Ele gaguejava, as palavras saindo em um fluxo de desespero. Pressão? E quanto à pressão que você me colocou? Perdi minha vida por sua causa. Lucas gritou, a raiva e a dor explodindo em sua voz. Agora é a sua vez de enfrentar as consequências. Com a revelação devastadora, o olhar de Lucas refletia não apenas vingança, mas a libertação de anos de sofrimento. Ele não era mais o mesmo homem que Ricardo havia humilhado, ele era poderoso, e essa era sua hora de brilhar. O confronto não era apenas um ato de vingança, mas a restauração de sua dignidade. Lucas saiu da sala, deixando Ricardo em um mar de arrependimento e destruição. Ele finalmente havia tomado de volta o que era seu. Em uma metrópole pulsante, havia um homem chamado Lucas, um simples funcionário de uma grande empresa de tecnologia. Ele sonhava em um dia ser um empresário de sucesso, mas sua vida virou de cabeça para baixo quando conheceu Eduardo, o dono da empresa. Eduardo era carismático, mas também um verdadeiro predador. Lucas confiou nele, acreditando que poderiam construir um futuro juntos. Mas em uma reunião decisiva, Eduardo decidiu que Lucas era uma ameaça e o humilhou diante de todos. Você nunca será um homem de negócios, Lucas. Volte para seu lugar. Ele riu, enquanto Lucas sentia seu coração despedaçar. A queda de Lucas foi rápida e brutal. Sem um emprego, ele viu sua vida desmoronar. Seus amigos se afastaram, sua família não entendia sua dor e ele se afundou em um mar de desespero. Ele perdeu sua casa, suas economias foram embora e, em um momento de fraqueza, até mesmo pensou em desistir. O que era um sonho se tornou um pesadelo. Ele passava noites em claro, pensando sobre como Eduardo havia roubado não apenas seu emprego, mas sua dignidade. Parecia que tudo estava perdido. Mas o que Lucas não sabia era que o destino estava prestes a oferecer-lhe uma reviravolta. 3 anos depois, ele se reergueu. Com um plano silencioso e uma mentalidade renovada, trabalhou incansavelmente, economizou cada centavo e investiu em conhecimento. Ao mergulhar em um novo negócio, ele fez contatos valiosos, com um golpe de sorte, descobriu um documento secreto que ligava Eduardo a um esquema fraudulento. Esse documento se tornaria a chave para sua vingança. Lucas se tornou um bilionário. Ele construiu sua própria empresa de tecnologia que rapidamente se tornou um sucesso estrondoso. Anos depois, com sua nova empresa em mãos e o documento em um cofrezinho seguro, Lucas decidiu confrontar Eduardo.
Ele o convidou para uma reunião, com a intenção de que o encontro parecesse uma simples formalidade. No salão luxuoso da nova sede da empresa, Lucas entrou com uma postura confiante e sorriso no rosto. Eduardo, ainda arrogante, olhou para ele com desprezo. "O que você quer, Lucas?" perguntou, sem reconhecer a verdadeira identidade do homem que tinha à sua frente. "Apenas quero que você veja como a vida pode ser irônica, Eduardo", respondeu Lucas, mantendo a calma. O confronto final foi tenso. Eduardo, acreditando que Lucas era apenas um concorrente insignificante, começou a implorar. "Por favor, não faça isso. Você não sabe o que está fazendo. Eu posso pagar, posso te ajudar", ele gritou, suando frio. Lucas se aproximou lentamente, revelando um envelope lacrado que tinha guardado durante todos aqueles anos. "Você ainda não entendeu, Eduardo. Não é dinheiro que eu quero." Com um gesto dramático, ele abriu o envelope e retirou o contrato que provava a ligação de Eduardo com atividades ilícitas. "Isso aqui está assinado por você. É a sua queda." A expressão de Eduardo mudou de superioridade para puro pânico. "Não. Isso não pode ser real." Ele hesitou, o desespero tomando conta de sua face. Lucas, com um sorriso satisfeito, soltou a bomba. "Sim, Eduardo, é real." "E agora, quem é o fracassado?" Ele deixou o silêncio pairar no ar, enquanto Eduardo se encolhia, percebendo que a mesa havia virado completamente. Lucas tinha não apenas o controle da situação, mas também a vingança que tanto desejava. O império de Eduardo estava prestes a desmoronar, e Lucas finalmente teve a chance de se sentir livre. No coração de uma metrópole agitada, Daniel, um jovem ambicioso e trabalhador, tinha um sonho de abrir sua própria empresa de tecnologia. Ele trabalhava duro em uma startup e acreditava que, com dedicação, conseguiria alcançar seu objetivo. Mas tudo mudou quando conheceu Ricardo, um investidor poderoso e carismático. Com promessas brilhantes, Ricardo se tornou seu sócio, mas o que Daniel não sabia era que aquele homem era uma cobra disfarçada. Em uma reunião decisiva, Daniel apresentou um projeto inovador que poderia catapultar a empresa ao sucesso. Ricardo, no entanto, viu uma oportunidade de usar a ideia dele para seu próprio benefício. Em uma manobra traiçoeira, Ricardo fez questão de humilhar Daniel em frente aos outros sócios, dizendo que ele não tinha o que era necessário para levar a empresa adiante. "Você está no fundo do poço, Daniel. Nunca vai chegar a lugar algum", foi a frase que ecoou na mente do jovem. A humilhação foi o estupim para a queda de Daniel. Perdeu seu emprego e viu sua reputação ruir. Sem dinheiro e sem apoio, ele enfrentou meses de desespero. Tudo parecia perdido. Durante aquele tempo sombrio, Daniel se afastou do mundo, vivendo em relíquias de um passado promissor, até que uma faísca de esperança surgiu. Ele decidiu recomeçar. Trabalhou em empregos temporários e economizou cada centavo para buscar seu objetivo novamente. 3 anos se passaram e Daniel, agora um homem transformado, se tornou um bilionário. Ele havia criado uma empresa de tecnologia de sucesso, mas o que ninguém sabia era que ele tinha um documento secreto que poderia virar o jogo a seu favor. Aquele papel escondido continha provas do contrato original que comprovava que a ideia de Ricardo era uma cópia da de Daniel. Ele aguardava o momento certo para fazer sua jogada. Finalmente, o dia chegou. Daniel decidiu confrontar Ricardo. A reunião foi marcada na sede da empresa que, ironicamente, agora pertencia a Daniel. Quando Ricardo entrou na sala, seu olhar era de desprezo e desdém, como se não tivesse ideia do que estava prestes a acontecer. "O que você quer, Daniel?", ele perguntou, com um sorriso arrogante. "Vejo que você ainda se acha alguém importante", Daniel respondeu, mantendo a calma, mas com um brilho mortal nos olhos. O clima esquentou rapidamente. Ricardo, ao perceber a confiança de Daniel, começou a implorar perdão. "Você não sabe o quanto eu poderia ajudar sua empresa, Daniel. Posso oferecer milhões, qualquer coisa que você quiser", clamou, sem imaginar quem realmente estava diante dele. Daniel, então, sorriu. "Você realmente acha que dinheiro pode comprar o que você me tirou?" Com um movimento preciso, Daniel puxou o envelope lacrado de sua pasta. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ele abriu o envelope e mostrou a Ricardo o contrato assinado que provava a verdade. "Você se esqueceu de que a ideia era minha?"
Este contrato é a sua condenação, disse Daniel, o tom firme, quase triunfante. O rosto de Ricardo ficou pálido. A revelação foi devastadora. Isso não pode ser verdade, ele gritou, enquanto o desespero tomava conta dele. Eu fiz o que tinha que fazer para ter sucesso, ele implorou, mas Daniel não sentia mais compaixão. Você destruiu minha vida, agora é hora de enfrentar as consequências. Com um gesto final, Daniel entregou o contrato à justiça e fez questão de expor Ricardo para o mundo. A queda do poderoso foi estrondosa, e Daniel, agora no auge de sua carreira, finalmente encontrou a paz. Entretanto, ele sabia que a humilhação que sofreu o havia moldado. E assim, com o desejo de vingança satisfeito, Daniel se voltou para o futuro, preparado para conquistar ainda mais. Era uma vez, em uma cidade grande e agitada, um jovem chamado Lucas. Ele trabalhava como assistente em uma empresa de tecnologia, sonhando em um dia ser reconhecido por suas ideias e inovações. Um dia, durante uma apresentação, o bilionário e arrogante CEO da empresa, Ricardo, entrou na sala. Com um sorrisinho debochado, Ricardo interrompeu Lucas, chamando suas ideias de ridículas ou inadequadas. A humilhação foi devastadora, os colegas riram, e Lucas se sentiu pequeno e insignificante. Após aquele dia, as coisas só pioraram. Lucas foi demitido, suas finanças começaram a desmoronar e as dívidas se acumularam. Ele perdeu seu apartamento e os amigos se afastaram, incapazes de lidar com seu desespero. A queda do protagonista era total. Em meio ao desespero, ele chegou a pensar em desistir da vida. Parecia que o mundo tinha terminado para ele. 3 anos se passaram e algo mudou. Lucas decidiu que não seria mais uma vítima. Ele passou a estudar intensivamente sobre o mercado financeiro e tecnologia. Seu talento natural começou a florescer em um novo cenário. Trabalhou dia e noite, economizando cada centavo. E, em um golpe de sorte, ele descobriu um documento secreto, um antigo contrato que provava que Ricardo havia cometido fraude para se tornar o CEO da empresa. Essa descoberta seria a chave para sua vingança. 5 anos depois, Lucas retornou à cidade. Agora, ele era um bilionário, tendo fundado sua própria empresa que rapidamente se tornou um sucesso absoluto. Ele não queria apenas recuperar o que havia perdido, mas também fazer Ricardo pagar por tudo. Com uma confiança renovada, Lucas se apresentou à antiga empresa. Ele estava pronto para o confronto final. Ricardo, agora em uma posição vulnerável, implorou para que Lucas não o expusesse, oferecendo-lhe milhões em troca de silêncio, sem saber que estava falando com o homem que ele havia destruído. Com um sorriso frio, Lucas puxou um envelope lacrado do bolso e o abriu, revelando o contrato que mostrava a fraude de Ricardo. Você não sabe com quem está falando, Lucas disse, a voz firme. A revelação devastadora atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele olhou para o documento, sua expressão mudando de arrogância para puro pânico. Isso é impossível. Você não pode fazer isso, ele gritou, enquanto Lucas apenas balançava a cabeça. Eu não só posso, como vou, Lucas respondeu. Naquele momento, ele não estava apenas se vingando, mas também recuperando sua dignidade e seu lugar no mundo. A sala se encheu de tensão, e a reviravolta estava completa. A vitória de Lucas era mais do que uma satisfação pessoal, era uma lição sobre resiliência e justiça. João sempre foi um homem simples, batalhador. Ele trabalhava como contador em uma empresa de tecnologia, sonhando em um dia abrir seu próprio negócio. No entanto, tudo mudou quando conheceu Ricardo, um empresário poderoso que parecia ser o mentor que ele precisava. No início, tudo parecia perfeito. Mas, um dia, em uma reunião, Ricardo, com a arrogância típica dos que têm poder, olhou nos olhos de João e disse: Você nunca será mais do que isso, um mero funcionário. Eu sou o cérebro, você é apenas uma ferramenta. As palavras de Ricardo cortaram como uma faca. João saiu da sala humilhado. Para piorar, um mês depois, foi demitido sob a desculpa de reestruturação. Sem emprego, as contas começaram a acumular. Ele viu seus sonhos desmoronarem e, no auge do desespero, chegou a considerar que talvez nunca fosse capaz de se reerguer. Dormia mal, a autoestima em frangalhos, e a sensação de fracasso o consumia. As noites eram longas e sombrias, e mesmo na escuridão, ele se recusava a desistir. 3 anos se passaram. Nesse tempo, João se reinventou.
Com o pouco que sobrou, começou a estudar investimentos e a entender o verdadeiro funcionamento do mercado. Ele fez contatos, trabalhou em projetos pequenos, economizou cada centavo até que, com muito esforço, conseguiu abrir sua própria startup. A fama de sua empresa cresceu rapidamente, e com ela, a fortuna que ele havia construído. Agora, ele não era mais um simples contador, mas sim um milionário, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Por trás de todo esse sucesso, havia um documento que lhe dava poder, um envelope lacrado, contendo um contrato que provava a traição de Ricardo. O tempo havia se mostrado um aliado silencioso. Uma noite, ao tomar conhecimento de que a empresa de Ricardo estava em dificuldades financeiras, João decidiu que era hora de agir. Ele se apresentou na sede da empresa como um investidor interessado. Quando Ricardo o viu, seus olhos brilhavam de incredulidade. João? É você? O que você está fazendo aqui? Disse ele, tentando esconder o choque. João sorriu, um sorriso que misturava vingança e satisfação. Eu vim oferecer um socorro, Ricardo. Um investimento que poderia salvar sua empresa. O confronto final aconteceu em uma sala luxuosa, onde Ricardo, em sua arrogância, começou a implorar. Por favor, João. Eu fiz o que achei que era melhor. Podemos resolver isso. O homem que antes humilhava agora estava em uma posição de fraqueza. João colocou o envelope sobre a mesa, seus olhos fixos nos de Ricardo. Resolver? Você achou que poderia me destruir e sair ileso? Ele abriu o envelope lentamente e retirou o contrato. Aqui está a prova da sua traição, Ricardo. Este documento assinado por você mesmo. Você e eu éramos sócios, e você me excluiu. Agora, sua empresa é minha. O choque tomou conta de Ricardo. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você não pode fazer isso. Isso não é justo. João ficou em silêncio por um momento, observando a desolação em seu rosto. Com um movimento rápido, ele entregou um cheque no valor de 5 milhões, um valor que poderia fazer a diferença para Ricardo, mas que também simbolizava sua derrota. Fique com isso, Ricardo. Para você nunca esquecer quem realmente é, a revelação devastadora ficou ecoando entre eles. João saiu da sala com um sentimento de paz, a vingança finalmente satisfeita, e, ao olhar para trás, viu não apenas um vilão derrotado, mas a sua própria história de superação. Ele havia se tornado mais do que um simples contador, ele era agora um homem de poder, um verdadeiro gigante em um mundo que já o havia pisoteado. A vida lhe dera uma segunda chance e ele soube aproveitá-la. Era uma vez um jovem chamado Lucas, que trabalhava duro em uma empresa de tecnologia. Ele tinha um sonho, um dia se tornar um empreendedor de sucesso. Mas tudo mudou quando seu sócio, Carlos, um homem ambicioso e sem escrúpulos, decidiu traí-lo. Em uma reunião, Carlos, cercado de investidores, humilhou Lucas na frente de todos, dizendo que ele era apenas um sonhador sem futuro. Essa foi a humilhação inicial que devastou Lucas. Nos meses seguintes, Lucas viu sua vida desmoronar. A empresa que eles haviam construído juntos estava em ruínas. Sem o apoio de Carlos, ele foi demitido e perdeu tudo o que tinha. As contas se acumulavam, e o desespero tomou conta. Ele se sentia como se estivesse no fundo de um poço sem saída. Parecia o fim. Porém, em meio ao desespero, Lucas decidiu lutar. Ele se isolou por 3 anos, estudou incansavelmente e começou a trabalhar em um projeto secreto. Durante esse tempo, ele descobriu um documento que revelava fraudes cometidas por Carlos e a empresa. A virada silenciosa aconteceu quando Lucas, agora transformado em um bilionário, retornou à cidade. Ele havia se tornado o dono de uma nova empresa de tecnologia. Num dia de negócios decisivo, Carlos, que havia se tornado um executivo famoso, deu uma festa para investidores. Quando Lucas entrou no local, muitos não o reconheceram. Ele estava vestido com um terno impecável, exalando confiança. Durante a festa, Carlos começou a implorar por um investimento, sem saber que estava falando diretamente com seu antigo sócio. O confronto final estava prestes a acontecer. Você precisa de mim de volta, Lucas. Eu sou um homem mudado. Me perdoa, por favor. Disse Carlos, o desespero em sua voz cada vez mais evidente. Lucas, com um sorriso controlado,
puxou de seu bolso um envelope lacrado e, com calma, disse: Você realmente não sabe com quem está falando, Carlos. Com a sala toda em silêncio, Lucas abriu o envelope, revelando um contrato assinado que provava todas as fraudes cometidas por Carlos. Aqui está a prova de que você errou. Isso vai destruir tudo que você construiu, declarou Lucas. O choque e o desespero surgiram nos olhos de Carlos ao perceber que a máscara havia caído. Isso é impossível. Não pode ser real. Ele estava em pânico, tentando se agarrar à sua reputação e bens. Lucas, com a firmeza de quem tinha enfrentado o inferno, respondeu: Você me tirou tudo, Carlos. Agora eu vou te tirar tudo. Esse é o preço da traição. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto todos observavam a queda do homem que humilhou Lucas. A vingança estava completa, e Lucas, finalmente, se sentiu livre. Em uma cidade grande, onde as luzes ofuscavam a realidade dura da vida, existia um homem chamado Lucas, um trabalhador comum que dedicou anos de sua vida a uma empresa de tecnologia. Ele acreditava que seu esforço seria recompensado, até que um dia, no auge da sua carreira, foi chamado para a sala do chefe, o poderoso Ricardo, um magnata com um olhar gelado. Com um sorriso sarcástico, Ricardo o demitiu na frente de todos, alegando que Lucas era um fardo para a empresa. A humilhação foi devastadora, e Lucas saiu da sala com o coração partido e o orgulho esmagado. A queda foi rápida e dolorosa. Sem emprego e sem perspectivas, Lucas viu sua vida desmoronar. As contas se acumulavam, os amigos se afastaram, e ele se sentia sozinho e abandonado. O desespero tomou conta dele, e em um ato de desespero, ele chegou a pensar em acabar com a própria vida. Parecia que tudo havia chegado ao fim. Ele perdeu tudo, a casa, a família, até mesmo sua dignidade. Era o fundo do poço, e a vida parecia sem sentido. Mas o que ninguém sabia era que Lucas não havia desistido. Em vez disso, ele se retirou para um lugar isolado e começou a estudar, a aprender sobre finanças e investimentos. O tempo passou, e 3 anos depois, ele surgiu transformado. O homem que um dia foi humilhado agora era um bilionário, dono de uma nova empresa de tecnologia que tinha crescido rapidamente. Com um envelope lacrado em mãos, ele guardava um segredo que mudaria tudo. Lucas então decidiu que era hora de se vingar. Ele se infiltrou na empresa de Ricardo, disfarçado, e observou de longe como o antigo chefe ainda se comportava com arrogância. Com o plano em mente, ele promoveu um encontro com Ricardo. Era o momento do confronto final. Quando se encontraram em um elegante restaurante, Ricardo, já em um nível de afluência, fez questão de posar como amigo. Lucas, com um sorriso no rosto, revelou que tinha uma proposta de negócio. Ricardo, sem saber quem era realmente, implorou por uma oportunidade. Eu sempre soube que você era um ótimo trabalhador, Lucas. Vamos esquecer o passado. O que você quiser, eu tenho dinheiro suficiente para isso, disse Ricardo, sem imaginar que estava prestes a se deparar com seu maior pesadelo. Lucas, mantendo a calma, puxou o envelope lacrado e disse: Você se lembra daquele dia em que me humilhou? Que me demitiu sem pensar 2 vezes? Ricardo, com um olhar desconfiado, perguntou o que isso tinha a ver. Então, Lucas abriu o envelope e mostrou o contrato assinado que comprovava que ele era o legitimado da empresa e tinha direito a uma parte dos lucros, além de um testamento que o tornava o verdadeiro herdeiro. O cheque de milhões que havia recebido pela venda de suas ações mostrava a realidade. A revelação devastadora caiu sobre Ricardo como um tsunami. O choque em seu rosto era inegável. Como você ousa? Eu fiz de você um nada. Lucas sorriu e respondeu: E agora, Ricardo? O que você tem a oferecer se eu for o dono de tudo isso? O vilão, no auge do desespero, tentou argumentar, mas era tarde demais. Lucas, finalmente, havia tomado as rédeas de sua vida, e o poder estava em suas mãos. O controle que Ricardo uma vez teve sobre ele se transformou em cinzas, enquanto Lucas se levantava do passado que o havia aprisionado. A vingança estava consumada, e a vitória era dele. Em uma metrópole cheia de arranha-céus e luzes brilhantes, Ricardo era um simples trabalhador, um funcionário dedicado em uma grande empresa. Ele sonhava em subir na vida e ajudar sua família. Mas seus planos desmoronaram quando Carlos, o CEO arrogante e bilionário da companhia, decidiu que precisava de um bode expiatório. Em uma reunião tensa,
Carlos olhou para Ricardo com desprezo e disse: Você é apenas um peão nesse jogo. Eu posso te demitir a qualquer momento. E assim, diante de todos, ele foi humilhado e demitido, sem qualquer chance de defesa. A queda de Ricardo foi rápida e devastadora. Com a perda do emprego, ele também perdeu a casa, os amigos e a fé em si mesmo. O desespero tomou conta dele. A vida que um dia parecia promissora agora era feita de noite e sem dormir e contas a pagar. Com o orgulho ferido e a autoestima despedaçada, ele se perguntava se algum dia conseguiria se reerguer. Era como se tivesse atingido o fundo do poço, e a escuridão parecia eterna. Mas a vida é cheia de surpresas. Anos se passaram, e Ricardo, determinado a mudar seu destino, mergulhou em estudos, aprendeu sobre investimentos, e com esforço, começou a construir sua fortuna do zero. Ele fez conexões, montou um negócio próprio e, finalmente, em um estalo, tornou-se um bilionário. Mas não era só isso. Durante sua ascensão, ele conseguiu um documento secreto que provava a traição de Carlos e de seus sócios, revelando tudo sobre um esquema fraudulento que poderia destruir a reputação deles. Chegou o dia do confronto final. Ricardo, agora dono da própria empresa, convocou Carlos e os antigos sócios para uma reunião. Com um sorriso enigmático, ele os recebeu e, em tom de deboche, disse: Vocês não fazem ideia do que eu preparei para vocês. Carlos, nervoso e imponente, olhou para Ricardo, sem reconhecer o homem que um dia humilhara. O que você quer, Ricardo? Dinheiro? Podemos negociar, implorou Carlos, achando que tinha controle da situação. Ele ainda se achava poderoso. Ricardo, com um olhar penetrante, retirou um envelope lacrado da gaveta. O ambiente ficou tenso. Negociar? Não, Carlos. Eu não preciso do seu dinheiro. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Ele abriu o envelope, puxou um contrato assinado e um cheque de milhões. Esse documento prova que você e seus sócios estavam por trás de um esquema criminoso. E agora, tudo vai vir à tona. O choque foi palpável. Carlos, com o rosto pálido, não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A revelação devastadora deixava claro que a verdadeira queda agora era dele. Ricardo poderia ver a desgraça tomando conta do homem que um dia o destruiu. Você pensou que poderia me queimar e sair impune? Hoje, a justiça será feita. O clima de vingança estava completo. Ricardo sorriu, não apenas pela derrota de Carlos, mas pela sua própria reconquista. Ele tinha se reerguido das cinzas, e agora, era o dono do jogo. Carlos, implorando por perdão, se viu sem saída enquanto o império que ele construíra se desmoronava diante de seus olhos. O silêncio após a tempestade foi preenchido pela certeza de que a vida sempre dá voltas e, às vezes, é na vingança que encontramos nossa verdadeira força. Rafael era um jovem sonhador, cheio de ambições. Ele trabalhava como assistente em uma empresa de tecnologia, onde seu chefe, o arrogante e poderoso Alexandre, sempre o humilhava na frente de todos. Um dia, em uma discussão, Alexandre gritou: Você nunca vai ser nada. Volte para o buraco de onde veio. Aquela humilhação foi a gota d'água. Dias depois, um golpe traiçoeiro veio à tona. Rafael foi demitido sem aviso prévio, tendo seu projeto mais importante roubado por Alexandre, que o creditou como seu. Desesperado, Rafael viu sua vida desmoronar. Sem trabalho e sem dinheiro, ele perdeu a casa, os amigos e até a família, que não acreditava mais em suas promessas de sucesso. Era o fim de tudo que ele conhecia. Por 3 anos, Rafael viveu na obscuridade. Ele se reergueu em silêncio, trabalhando em empregos menores, mas estudando tudo sobre negócios e tecnologia. Ele se tornou um expert, fazendo contatos e investindo em pequenas ideias. Um dia, encontrou um documento antigo que provava a traição de Alexandre, um contrato assinado em segredo que dava a Rafael mais direitos do que ele imaginava. A vingança silenciosa começou a tomar forma. Agora, 5 anos depois, Rafael se tornou um bilionário. Ele comprou uma empresa de tecnologia em ascensão e, com astúcia, começou a desmantelar a reputação de Alexandre no mercado. Ele se tornou o novo dono da empresa rival, controlando tudo a partir dos bastidores. O cofre que antes pertencia a Alexandre agora guardava as provas que ele precisava. E então veio o dia do confronto final. Rafael,
com sua postura calma, sentou-se diante de Alexandre em uma sala de reuniões chique. O ex-chefe não tinha ideia de quem era o homem à sua frente. Você não sabe com quem está falando, disse Alexandre com desdém. Rafael sorriu. Eu sou tudo o que você menosprezou. Alexandre, agora em posição vulnerável, implorou por perdão, oferecendo dinheiro e promessas. Eu posso te fazer rico, por favor. Rafael segurou um envelope lacrado e, com um gesto lento, abriu-o. Isso aqui vale muito mais do que seu dinheiro, disse ele, revelando o contrato que provava sua traição. O choque no rosto de Alexandre foi indescritível. Você não pode fazer isso. Ele gritou, mas era tarde demais. Rafael mostrou o cheque que representava a quantia que lhe era devida, um valor que superava qualquer expectativa. Olha quem agora está no buraco, ele disse, um sorriso satisfeito nos lábios. A vida te deu uma lição, e agora eu sou o professor. A sala ficou em silêncio. Rafael se levantou, deixando Alexandre em desespero absoluto, totalmente destroçado. A vingança é um prato que se come frio, pensou Rafael, enquanto saía daquele lugar, sabendo que finalmente tinha recuperado não só sua dignidade, mas também seu poder. Em uma grande cidade, onde o brilho das luzes esconde a escuridão das relações, conhecemos Lucas, um jovem sonhador que trabalhava como assistente em uma empresa de tecnologia, a Techland. Seu chefe, Alexandre, um homem astuto e poderoso, sempre teve olhos para o sucesso e não hesitava em menosprezar Lucas, que sonhava em um dia ser reconhecido por suas ideias. Durante um evento importante, Alexandre, diante de todos, apresentou Lucas como um sonhador sem futuro, fazendo com que este se sentisse humilhado e pequeno. Após aquela noite, Lucas foi demitido sob a alegação de falta de comprometimento. A humilhação se transformou em um pesadelo. Sem emprego e sem perspectivas, ele perdeu tudo, a casa que mal conseguia pagar, o respeito dos amigos e até mesmo sua autoestima. Fim de semana após fim de semana, ele se afundava em desespero, olhando para o teto de seu apartamento vazio, pensando em como a vida parecia injusta e cruel. A cada dia que passava, ele se afundava ainda mais, sentindo que sua vida havia chegado ao fundo do poço. Contudo, em meio à escuridão, Lucas encontrou uma paixão inesperada e a programação. Ele mergulhou de cabeça, estudando e desenvolvendo um projeto inovador, algo que poderia revolucionar a maneira como as empresas gerenciavam seus dados. 3 anos se passaram, e Lucas, agora um gênio da tecnologia, tinha um produto incrível em mãos. Ele decidiu, então, fundar sua própria empresa, a DataMind, e, com muito esforço, conseguiu investidores que acreditaram em seu potencial. Com o crescimento exponencial da DataMind, Lucas se tornou um bilionário, um verdadeiro titã do setor. Em uma noite de gala, ele decidiu que era hora de voltar a Techland, não mais como um empregado, mas como o dono da DataMind. Ele tinha uma carta na manga, um documento secreto que provava a traição de Alexandre, um contrato que ele nunca esperou encontrar. Era hora de a verdade vir à tona. Durante a festa de lançamento de um novo produto da Techland, Lucas fez sua entrada triunfal. Os olhares se voltaram para ele, e a atmosfera ficou pesada. Ele se aproximou de Alexandre, que, inseguro, riu nervosamente, sem saber que Lucas estava prestes a reescrever sua história. Eu voltei para buscar o que é meu, Lucas disse, com um tom firme. Alexandre, com um sorriso forçado, disse, o que você quer, Lucas? Está querendo um emprego de novo? Lucas riu, mas de maneira sinistra. Ele tirou de sua pasta um envelope lacrado e, sem hesitar, entregou. Para Alexandre. Leia isso, e vai entender quem foi realmente humilhado aqui. O coração de Alexandre disparou. Ele sabia que algo estava prestes a desmoronar. Ao abrir o envelope, viu o contrato que trazia a assinatura dele de Lucas, e os valores que provavam a traição que o colocará no topo enquanto Lucas era expulso. Você me tirou tudo, Lucas começou, com a voz carregada de emoções. Mas eu voltei para te mostrar que você não é invencível. Este documento não prova apenas a traição, mas também mostra a sua verdadeira face. A face de um homem que se alimenta da dor dos outros. Alexandre, agora pálido e em choque, implorou por perdão, sem saber que estava falando diretamente com a pessoa que ele havia destruído. Enquanto os murmúrios tomavam conta do ambiente, Lucas finalizou, hoje, você não está mais no controle. A DataMind será a nova líder do setor, e você, bem, você será apenas uma lembrança de um passado sombrio.
Com isso, Lucas, agora vitorioso e poderoso, olhou nos olhos de Alexandre pela última vez, sentindo a satisfação de uma vingança que se concretizava, como um fechamento de um ciclo que parecia interminável. A plateia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra, cada emoção, enquanto Lucas se afastava, deixando para trás não apenas um homem derrotado, mas um legado de superação e resiliência. Em uma metrópole pulsante, Marcos, um jovem cheio de sonhos, trabalhava noite e dia em uma pequena startup. Ele acreditava que poderia mudar o mundo. Mas tudo desmoronou quando a poderosa empresária Helena, sua sócia e amiga, o traiu. Em uma reunião tensa, ela olhou nos olhos dele e o humilhou diante de todos, dizendo que ele era apenas um sonhador sem futuro. Aquelas palavras cortaram mais fundo que uma faca. Marcos foi demitido sem aviso, e sua reputação foi arruinada. Com a perda do emprego, ele também perdeu a confiança dos amigos e familiares. A situação financeira ficou insustentável. Ele passou meses vivendo em um pequeno apartamento, se afundando em dívidas e na desesperança. As contas se acumulavam, e ele se sentia cada vez mais sozinho, lutando contra o desespero. Para ele, parecia que o mundo havia chegado ao fim. Anos se passaram. Marcos, agora com o coração endurecido pela dor e pela traição, não desistiu. Ele dedicou sua vida a estudar e trabalhar em projetos paralelos. Em segredos, ele construiu sua própria empresa com um conceito revolucionário. Quando voltou à cena empresarial, era um bilionário, dono de uma companhia respeitada, um homem completamente transformado. Ele tinha em mãos um documento secreto que poderia mudar tudo. O reencontro com Helena aconteceu em um evento luxuoso, onde ela exibia sorrisos e vestes elegantes, como se nada tivesse acontecido. Marcos a observava de longe, um sorriso enigmático no rosto, enquanto ela se gabava de suas conquistas. No clímax da festa, ele decidiu se aproximar e, com uma voz firme, disse: Helena, precisamos conversar. A expressão dela mudou instantaneamente. Ela tentou se mostrar calma, mas suas mãos tremiam. Marcos? O que você está fazendo aqui? Perguntou, já percebendo que algo não estava certo. Ele a enfrentou, mostrando todo o seu novo poder. Eu voltei para te mostrar quem eu realmente sou. Você me humilhou uma vez, mas agora a história é diferente. Ela, diante do homem que um dia desprezou, implorou por perdão. Olha, eu estava errada. Eu posso te ajudar, qualquer coisa. O que você quiser, eu pago. Ela ofereceu uma quantia generosa, sem saber que ele já tinha tudo o que queria. Marcos então revelou o documento secreto, um contrato assinado que comprovava que ele era o verdadeiro dono da empresa que Helena extorquiu dele anos atrás. Ele entregou a prova em suas mãos. Você não sabia, mas a empresa que você está dirigindo é minha. Você a construiu em cima da traição, e agora, eu estou aqui para resgatar o que é meu. O choque tomou conta de Helena. O rosto dela empalideceu ao ler o conteúdo do contrato. O coração dela disparou, enquanto a verdade a atingia como um soco. Isso não pode ser verdade. Ela gaguejou, tentando encontrar uma saída. Marcos a encarou, e com a voz firme, pronunciou as palavras que ela nunca esqueceria. Agora, você experimentará a humilhação que me impôs. O jogo virou, e a vingança está servida. Ele se afastou, deixando Helena em choque, enquanto a realização de sua própria traição consumia sua alma. Em uma cidade grande, havia um jovem chamado Lucas. Ele trabalhava incansavelmente em uma startup promissora, mas a felicidade de Lucas foi interrompida de forma brutal. Em uma reunião decisiva, o seu sócio, Ricardo, um homem rico e arrogante, humilhou Lucas na frente de todos, chamando-o de um incompetente e o lixo que não serve para nada. Lucas foi demitido sem aviso, e o desprezo de Ricardo o atingiu como um soco no estômago. A humilhação foi brutal, e ele saiu da sala com lágrimas nos olhos, sua autoestima arrasada. Sem emprego e sem perspectivas, Lucas enfrentou dias sombrios. Ele perdeu tudo o que tinha, ou sua casa, economias e amigos, que se afastaram por medo do fracasso. As noites eram longas e cheias de desespero. Ele se perguntava se algum dia conseguiria se reerguer. O futuro parecia um abismo sem fim, e ele acreditava que havia chegado ao seu ponto mais baixo. No entanto, a vida de Lucas mudaria de forma inesperada. 3 anos se passaram desde aquele dia fatídico.
Ele havia se afastado de tudo e todos, mas também se transformou. Com o tempo, Lucas se reinventou, estudou e trabalhou em projetos pequenos, acumulando conhecimento e experiência. Ele descobriu um talento para investimentos, e numa virada silenciosa, começou a fazer fortuna. O jovem que um dia não tinha nada agora era um bilionário, dominando o mercado e, mais importante, era o novo dono da empresa que um dia o desprezara. Lucas tinha em suas mãos um documento secreto que mudaria tudo. Lucas decidiu que era hora de um confronto final. Ele agendou uma reunião com Ricardo, que agora era um homem em declínio, afundado em dívidas e erros. Quando Lucas entrou na sala, o olhar de Ricardo era de curiosidade e desprezo. Ele não sabia quem era aquele homem bem vestido e confiante à sua frente. "O que você quer?", perguntou Ricardo, com a arrogância ainda presente, mas com um toque de insegurança. "Quero que você saiba que o jogo virou", Lucas respondeu calmamente. Ricardo começou a implorar perdão, oferecendo dinheiro e promessas vazias, sem saber que seu antigo sócio era agora um homem diferente. "Eu posso garantir seu futuro, Lucas. Vamos fazer um acordo", insistia Ricardo, a voz trêmula. Lucas sorriu, pegou um envelope lacrado da pasta e o abriu lentamente. "Olha isso", disse ele, mostrando a Ricardo um contrato assinado que provava a traição de Ricardo, onde um golpe foi orquestrado para tirar Lucas da empresa. O olhar de Ricardo se transformou de arrogância para choque. A revelação foi devastadora. Lucas tinha em mãos um cheque de milhões, um pagamento que Ricardo tinha tentado esconder, um testamento que provava que Lucas era o verdadeiro herdeiro da empresa. "Você não é mais nada, Ricardo. O jogo acabou e agora é a sua vez de sentir o gosto da humilhação", Lucas declarou, com a voz firme. O vilão, que um dia o desprezou, agora estava naquele momento, prestes a perder tudo. Lucas saiu da sala, o peso do passado finalmente levantado de seus ombros. Ele havia conseguido, e a vingança que tanto desejou se tornará real. O mundo que um dia o ignorou agora tinha que reconhecer sua força. Ele olhou para o céu, sentindo a brisa no rosto, e sorriu. A vida, afinal, tinha uma maneira estranha de se equilibrar. Era uma vez um homem chamado Lucas, que trabalhava duro em uma empresa de tecnologia. Ele sonhava em criar sua própria startup, mas sempre esbarrava em dificuldades financeiras. Um dia, ele finalmente conseguiu uma reunião com Edison, o poderoso CEO de uma das maiores empresas do setor. Lucas apresentou sua ideia inovadora, mas Edison, arrogante e seguro de seu poder, riu dele na cara. "Você acha que eu vou perder meu tempo com um projetinho de quem não sabe nem pagar as contas? Você é um Zé Ninguém." Essa humilhação deixou Lucas desolado, mas acendeu uma centelha de raiva dentro dele. Após aquele dia, Lucas foi demitido da sua empresa e perdeu tudo. O desespero tomou conta de sua vida. Sem emprego e sem dinheiro, ele ficou à beira da falência. Familiares e amigos se afastaram, e ele se viu sozinho, vivendo em um pequeno apartamento sem quase nada para comer. Parecia que tudo havia chegado ao fim. Os dias se tornaram meses, e os meses, anos. A esperança desapareceu e Lucas se afundou em um abismo de tristeza profunda. Mas a vida é cheia de surpresas. Passaram 3 anos, e Lucas, determinado a mudar sua sorte, começou a estudar, a trabalhar em ideias e a entender o mundo dos negócios. Ele se reergueu de forma silenciosa, estudou o mercado e, com muito esforço, conseguiu reunir um capital inicial. O tempo passou e Lucas se tornou um bilionário. Agora, era o dono de uma grande empresa de tecnologia, que o levou ao topo do setor. Durante todos esses anos, ele guardou um documento secreto, um contrato que mudaria tudo. Um dia, Lucas decidiu que era hora de se vingar de Edison. Ele o convidou para uma reunião, dizendo que queria discutir uma possível parceria. Edison, sem saber quem estava por trás daquela proposta, aceitou imediatamente, acreditando que poderia manipular Lucas como antes. Quando se encontraram, Edison entrou na sala cheio de confiança, mas seu sorriso desapareceu ao ver que Lucas estava ao seu lado, cercado de executivos. "Você? O que você está fazendo aqui?" Edison exclamou, claramente surpreso. "O que você quer?" Lucas respondeu com um olhar frio: "Vamos falar sobre negócios. Você sabe, eu não sou mais aquele Zé Ninguém que você humilhou." Edison tentou desviar a conversa, mas Lucas não estava ali para brincadeiras.
Ele puxou um envelope lacrado que continha o contrato que provava a traição de Edison e de seus sócios contra ele, uma aliança secreta que eram apenas os primeiros passos para descartar Lucas. Os olhos de Edison se arregalaram, e a sua arrogância se transformou em desespero. Por favor, Lucas, isso foi um erro. Eu posso te pagar, eu posso fazer o que você quiser. Implorou, sem saber que estava falando com o próprio homem que ele havia esmagado. Lucas sorriu, então abriu o envelope e mostrou o cheque que comprovava tudo, as transações, os subornos e a traição. O rosto de Edison ficou pálido, e a expressão de choque tomou conta dele. Agora você sabe o que é perder tudo. E isso é apenas o começo. O seu império vai desmoronar, e eu vou ser o responsável por isso. Lucas declarou com firmeza. Naquele momento, Edison percebeu que não tinha mais o controle. O poder, que um dia foi dele, agora pertencia a Lucas. O confronto final não era apenas sobre dinheiro, mas sobre justiça, sobre recuperar seu lugar no mundo e mostrar a Edison que as ações têm consequências. E assim, a vingança de Lucas se concretizou, não de forma violenta, mas com a sabedoria de um homem que havia aprendido a levantar-se das cinzas. A sala era opulenta, com móveis de madeira escura e um grande candelabro iluminando o ambiente. Lucas, um jovem sonhador, estava diante de Carlos, o magnata da tecnologia, que sorria de maneira arrogante. Você realmente acha que pode competir comigo, Lucas? O que você tem, um sonho vazio? A humilhação atingiu Lucas como um golpe. Ele havia trabalhado duro, mas Carlos o demitira sem cerimônia, e agora, ali estava ele, um homem sem nada, sendo ridicularizado. Após a demissão, a vida de Lucas desmoronou. Ele perdeu o emprego, não tinha dinheiro para pagar as contas e viu sua família se afastar. A dor da traição o consumia, e a saudade de sua antiga vida o deixava em desespero. Ele não via saída, a escuridão parecia eterna. Cada tentativa de recomeçar falhava, e em uma noite fria, ele se sentou no chão de seu pequeno apartamento, pensando que tudo estava perdido. O fracasso o acompanhava como uma sombra. Passaram-se 3 anos. Lucas havia desaparecido do radar, mas a verdade é que ele estava se reerguendo. Vestindo um terno impecável e com um brilho nos olhos, ele se tornará um bilionário, comprando uma startup inovadora no setor de tecnologia. Mas ele não era apenas um empresário, ele guardava um segredo. Durante aqueles anos, ele havia descoberto um contrato assinado por Carlos, que revelava uma série de irregularidades na empresa. O envelope lacrado que continha essa informação era sua arma secreta. No escritório luxuoso de Carlos, o clima estava tenso. Ele estava cercado por investidores e sócios, todos ansiosos por novidades. Quando Lucas entrou, a sala congelou. Carlos, estamos prontos para a reunião, disse ele, a confiança transparecendo em sua voz. Carlos o reconheceu, mas não podia acreditar. Você. O que você está fazendo aqui? A arrogância dos anos passados se esvaíra rapidamente. Lucas exibiu um sorriso enigmático. Estou aqui para mudar o jogo. O encontro começou, e Carlos falava com desdém. Mas Lucas apenas ouvia, com um olhar frio. Quando chegou o momento crucial, ele levantou-se e puxou o envelope lacrado de seu paletó. Você se lembra deste contrato, Carlos? O que você fez para chegar ao topo? O silêncio caiu sobre a sala. Carlos palideceu. Você não pode fazer isso. Você não tem provas. Ele implorava, mas Lucas já tinha o poder nas mãos. Você realmente acredita que eu não tenho? Aqui está. Este documento não só expõe suas trapaças, mas também de quem realmente é a empresa. Abriu o envelope e mostrou o contrato assinado, que afirmava que Carlos havia roubado a ideia de Lucas. O choque foi inegável. Os investidores estavam atordoados, e Carlos, em desespero, caiu em si, percebendo que sua impunidade tinha um preço. Por favor, Lucas, eu imploro, não faça isso. Você não sabe o que está em jogo. A súplica era patética e cheia de medo. Lucas, agora em controle total, apenas sorriu. Eu sei exatamente o que está em jogo. Você perdeu, Carlos. E agora, eu sou o dono do seu jogo. O confronto culminou em um clímax emocional, onde cada palavra de Lucas era um golpe certeiro no coração do vilão.
Carlos estava em ruínas, o brilho do poder que uma vez teve agora apenas recordações distantes. Os investidores rapidamente se afastaram, percebendo que o verdadeiro poder era de quem tinha a verdade ao seu lado. Lucas havia se transformado de uma vítima em um vencedor. A vingança, que antes parecia um sonho distante, agora era nova realidade. Ele se virou para sair, mas não antes de lançar um último olhar. Esta é a verdadeira vitória, Carlos. Nunca subestime quem você humilha. Era uma vez, em uma cidade grande e agitada, um cara chamado Lucas. Ele sempre lutou com dificuldades financeiras, mas tinha um sonho de abrir sua própria empresa. Ele trabalhava duro em uma pequena firma de marketing, e seu chefe, o poderoso e arrogante Ricardo, constantemente o menosprezava. Em uma reunião, Ricardo olhou para Lucas, com um sorriso sarcástico, disse: "Você não é nada. Nunca será nada sem mim." A humilhação foi tão intensa que Lucas mal conseguiu sair da sala sem que as lágrimas escorressem pelo seu rosto. Depois daquela cena constrangedora, Lucas foi demitido. Sem emprego, sem dinheiro e sem esperanças, a vida dele desmoronou. Ele perdeu tudo, a casa que alugava, a namorada que amava, e até mesmo os poucos amigos que tinha. Em um momento de desespero, ele ficou em um sofá velho na casa de um amigo, pensando que sua vida havia chegado ao fim. Mas a vida é cheia de surpresas. 3 anos depois, Lucas se reergueu de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Ele estudou, trabalhou em pequenos bicos e começou a investir. Com muita dedicação, Lucas criou uma nova empresa e, com o tempo, conseguiu acumular uma fortuna. Ele se tornou um bilionário e, como o destino é irônico, acabou adquirindo a empresa onde havia sido humilhado. No dia da grande reabertura da empresa, Lucas entrou na sala de reuniões com um envelope lacrado em mãos. Ele queria que todos soubessem que estava de volta e que as coisas seriam diferentes agora. Ricardo, ainda arrogante, não reconheceu Lucas imediatamente. "O que você faz aqui?" "Este lugar não é para fracassados", ele disse, rindo. Lucas, com um sorriso calmo, respondeu: "Você vai se surpreender." Ele pediu que todos se calassem e, em um momento tenso, revelou que tinha um documento secreto que mudaria tudo. A sala ficou em completo silêncio. Ricardo, visivelmente nervoso, estava prestes a perceber o que estava por vir. No confronto que se seguiu, Ricardo implorou por perdão, sem saber que estava falando com o homem que havia destruído. "Por favor, Lucas. Eu posso te ajudar. O que você quiser, eu pago." A humilhação de Ricardo começou a se mostrar. Ele não fazia ideia de que aquele homem que agora olhava com desprezo era o mesmo que ele havia pisoteado. Finalmente, com um gesto dramático, Lucas abriu o envelope lacrado e mostrou um contrato assinado que provava que Ricardo havia tentado roubar sua ideia original. "Este contrato mostra que você me traiu e tentou me destruir. Agora, você vai pagar pelo que fez." O choque na expressão de Ricardo foi inestimável. A revelação devastadora não apenas quebrou seu prestígio, mas destruiu sua reputação. O homem que antes se achava invencível agora estava em ruínas, implorando por clemência, enquanto Lucas, com um olhar de satisfação, dizia: "É a sua vez de sentir o que é ser humilhado." Em um luxuoso escritório no centro da cidade, a atmosfera era tensa. João, um jovem ambicioso, estava prestes a fechar um contrato milionário que mudaria sua vida. No entanto, ele não contava com a traição de seu sócio, Ricardo, que, impulsionado pelo desejo de poder e dinheiro, decidiu desferir um golpe traiçoeiro. Na frente de todos, Ricardo riu de João, afirmando que ele nunca teria sucesso sem a ajuda de alguém como ele. "Você acha que consegue fazer isso sem mim? Volte para sua vida de empregado, João", disse Ricardo, com um sorriso sarcástico. Humilhado, João deixou a sala com o coração pesado, sentindo que seu sonho havia desmoronado. Os meses seguintes foram sombrios. Sem o apoio de Ricardo, João perdeu tudo. Seu imóvel foi retomado, as contas se acumularam e ele se viu na rua, sem dinheiro e sem amigos. A dor da traição era insuportável, e ele se perguntou se havia chegado ao fundo do poço. Mas, em meio ao desespero, uma luz surgiu e ele descobriu um talento para a programação e começou a trabalhar em pequenos projetos. Passou 3 anos mergulhado em códigos e algoritmos, vivendo em um pequeno apartamento, economizando cada centavo. Agora, 5 anos depois, João havia se transformado em um bilionário.
Através de uma startup inovadora, ele criou um software que revolucionou o mercado. Com um envelope lacrado em sua mão e um plano meticulosamente elaborado, ele decidiu que era hora de se vingar. A empresa de Ricardo, que havia se expandido sob a sua gestão, seria o alvo perfeito. Em uma reunião de acionistas, João apareceu como um convidado inesperado. Todos ficaram em silêncio quando ele fez sua entrada triunfal. Vestido elegantemente, ele trouxe com ele a confiança de quem não só estava de volta, mas mais forte do que nunca. Ricardo, começou ele, com um tom calmo, você se lembra de mim? A expressão de surpresa e medo no rosto de Ricardo era inconfundível. João. O que você está fazendo aqui? Perguntou Ricardo, a voz trêmula, enquanto tentava esconder seu nervosismo. Não era você quem estava acabado? João sorriu, puxando o envelope lacrado. Você se esqueceu de que eu tinha um as na manga? Ele abriu o envelope, revelando um contrato secreto que ligava a empresa de Ricardo a um esquema fraudulento que poderia derrubar tudo o que ele construíra. Os acionistas começaram a murmurá-los, enquanto João se aproximava de Ricardo, seus olhos cheios de fogo. Sabe, eu passei anos me perguntando como você poderia ser tão desonesto. Mas aqui está a prova que vai destruir sua carreira. Este contrato assinado e o cheque de 5 milhões que você recebeu do seu sócio embaixo dos panos. Ricardo ficou pálido, as palavras falhando enquanto tentava encontrar uma saída. Você não pode fazer isso. Vamos conversar, João, eu posso te ajudar. Implorou ele, a voz desesperada. Ajuda? Você não ajudou quando eu mais precisei. João respondeu, a frieza em suas palavras ecoando na sala. A plateia estava em choque. Você me humilhou, me destruiu. Agora é a sua vez de enfrentar as consequências. A máscara caiu, Ricardo. Prepare-se para o fim da sua carreira. Com um último olhar desdenhoso, João se virou e saiu da sala, deixando Ricardo em um abismo de desespero. Uma onda de satisfação percorreu seu corpo. Ele havia se vingado, não apenas por si mesmo, mas por todos que já foram traídos por aqueles que se acreditavam imunes à justiça. A vitória era sua, e a justiça, finalmente, feita. Em uma cidade vibrante e cheia de promessas, havia um homem chamado Lucas. Ele trabalhava duro em uma pequena empresa de tecnologia, sonhando em um dia criar algo grandioso. Mas tudo mudou quando um sócio poderoso, Ricardo, o humilhou em uma reunião. Você nunca será nada, gritou Ricardo, enquanto os colegas riam. Lucas se sentiu pequeno, uma sombra do que poderia ser. A humilhação foi o início de sua queda. Ele foi demitido de forma sumária, acusando-o falsamente de roubo. Sem emprego, sem amigos e sem dinheiro, Lucas enfrentou dias de desespero. Ele perdeu tudo, até mesmo a fé em si mesmo. Olhando pela janela de seu pequeno apartamento, viu seus sonhos desmoronarem. Parecia o fim de sua história. Porém, o tempo passou e, em um canto esquecido da cidade, Lucas se reinventou. Ele trabalhou em empregos modestos, mas nunca parou de sonhar. Com esforço e dedicação, estudou, aprendeu a programar e, após 5 anos, desenvolveu uma tecnologia revolucionária. Um investidor anônimo ficou interessado e, com um acordo secreto, Lucas tornou-se bilionário e dono de uma gigante empresa de tecnologia. Ele guardava um documento secreto que mudaria tudo. A hora da verdade chegou. Lucas decidiu confrontar Ricardo, agora um homem poderoso, convencido de que nada poderia derrubá-lo. O encontro foi em um luxuoso hotel, onde o ar estava carregado de tensão. Lucas? O que você está fazendo aqui? Perguntou Ricardo, surpreso ao vê-lo. Lucas, com um sorriso enigmático, respondeu, estou aqui para fechar um negócio. Ricardo, cínico, começou a se gabar de sua fortuna. Você devia ter ficado em seu lugar, meu amigo. A vida é dura para quem não sabe como jogar. Mas, antes que ele pudesse continuar, Lucas o interrompeu. Eu não vim aqui para discutir, e sim para mostrar algo. Ele puxou um envelope lacrado de sua pasta e colocou sobre a mesa. O coração de Ricardo disparou. Isso que você está vendo é um contrato assinado entre nós. Você me enganou, Ricardo, mas eu guardei tudo. Um cheque de 50 milhões que você me deve. Você se esqueceu que eu tinha um sócio? E que o testamento do Sr. Pai o deixava como responsável por tudo.
O rosto de Ricardo empalideceu. Não, e isso não pode ser verdade. Lucas olhou em seus olhos, a satisfação correndo por suas veias. Agora você sabe quem eu sou. Aquele que você humilhou está de volta, e agora sou eu quem dita as regras. Ricardo, desesperado, implorou, por favor, não faça isso. Eu posso te ajudar. Mas Lucas, com um olhar frio, respondeu, ajuda. Você deveria ter pensado nisso antes de me trair. O confronto terminou em silêncio. Ricardo, uma vez poderoso, agora se via em uma situação irreversível, enquanto Lucas se afastava, um sorriso de vingança satisfeito nos lábios. Ele havia se levantado das cinzas, com a força de sua própria determinação e a certeza de que, no final, a justiça sempre prevalece. Em uma cidade pulsante, onde o brilho das luzes escondia a escuridão das traições, vivia Daniel, um ex-empresário que havia sido humilhado publicamente por Gustavo, um magnata arrogante. Durante uma reunião, Daniel, que havia sido seu sócio, apresentou sua ideia inovadora, mas Gustavo, em um ato de pura desonra, zombou dele na frente de todos. Você acha que pode me ensinar, seu pobre? Volte para sua vida medíocre, disse Gustavo, enquanto os risos ecoavam pela sala. Aquela humilhação marcou Daniel profundamente. Após aquele dia fatídico, a vida de Daniel desmoronou. Ele perdeu tudo, a empresa, os amigos e até mesmo o respeito da família. Sua conta bancária ficou em zero, e ele se viu mendigando por uma oportunidade para recomeçar. A dor da traição e a vergonha eram insuportáveis. Ele ficou em um estado de desespero que parecia não ter fim, morando em um pequeno apartamento e passando os dias pensando em como tudo havia dado errado. A sociedade que um dia o exaltou o havia esquecido, e suas esperanças pareciam enterradas. No entanto, o que ninguém sabia era que Daniel não havia desistido. Ele passou os próximos 3 anos se reerguendo nas sombras, estudando o mercado, aprendendo sobre investimentos e criando uma estratégia secreta. Ele começou a acumular um pequeno capital, e, ano após ano, sua determinação se transformou em fortuna. Finalmente, após 5 anos, Daniel tornou-se um bilionário. Ele havia adquirido a tecnologia que poderia mudar o jogo e, com um documento secreto em mãos, planejava seu retorno triunfante. Agora, como o novo dono da empresa que um dia foi sua, Daniel se preparava para o confronto final. Um evento de gala estava prestes a acontecer, e todos estavam ansiosos para ver o novo rosto por trás da companhia. Com um sorriso discreto, Daniel entrou na festa, observando de longe Gustavo, que agora era o anfitrião do evento, cercado por admiradores. O poder que antes pertencia a Gustavo agora estava em suas mãos. Quando Daniel se aproximou, a expressão de Gustavo mudava de desdém para confusão. O que você faz aqui, seu fracassado? Perguntou Gustavo, tentando esconder o pânico em sua voz. Daniel, com a calma de quem estava prestes a revelar um segredo devastador, apenas sorriu. Eu sou a nova face da sua empresa, Gustavo. E você vai implorar pelo seu perdão. A multidão parou, e um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Gustavo, já percebendo que as coisas não eram como imaginava, começou a implorar, por favor, eu posso fazer qualquer coisa. Eu te pago. Pode ser 500 mil, 1 milhão. Mas Daniel não estava interessado em dinheiro. Ele puxou um envelope lacrado, o mesmo que continha a prova de que Gustavo havia fraudado a empresa. Você se esqueceu deste pequeno contrato, não é mesmo? Um acordo que sua traição não poderia apagar. Daniel abriu o envelope, expondo o cheque que Gustavo havia assinado, que revelava a verdade por trás de sua queda. O impacto das palavras de Daniel fez com que o rosto de Gustavo murchasse. A revelação era devastadora. O homem que antes o humilhava agora o desmascarava diante de todos. Você pensou que poderia me derrubar e sair impune? Aqui está a prova de sua traição. Com isso, você não só perdeu a empresa, mas também sua reputação. O jogo virou, Gustavo. As lágrimas e o desespero tomaram conta de Gustavo, enquanto Daniel caminhava para longe, sabendo que havia cumprido seu destino. Vingança servida, e ele estava pronto para um novo capítulo, finalmente livre do peso do passado.